Bom dia! Nessa quinta-feira de feriado, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai conversar hoje nessa primeira live do Chá de Equilíbrio e Geronto comigo, especial do mês de junho. A gente vai conversar sobre o algoritmo de prevenção de quedas. Bom dia! Mari entrou aqui. Vamos colocando no aviãozinho aqui para compartilhar com mais pessoas aqui embaixo. E a gente vai conversar, então, sobre isso. Pra quem não me conhece, né, se vocês chegaram aqui agora, eu sou a Larissa Viveiro, eu sou fisioterapeuta, sou doutora em ciências, sou especializada em fisioterapia e gerontologia e tenho dedicado aí esses 3 anos da minha vida digital aqui, né, nas redes sociais pra gente poder conversar sobre como a gente pode se tornar segura no atendimento aos pacientes adultos idosos com instabilidade postural, com risco de quedas. Então, tenho feito um trabalho aí bem legal nas redes nesse tempo. E nós estamos hoje, dia 8 de junho de 2023, no mês da prevenção de quedas em pessoas idosas. E eu preparei uma programação bem especial, inclusive aqui nas lives de quinta-feira, que a gente tem um quadro que chama Chá de Equilíbrio Geronto comigo, com Larissa Viveiro. Então eu resolvi trazer 4 temas especiais para essas lives e hoje é o nosso primeiro tema especial do mês da prevenção de quedas, que é entendendo o algoritmo de prevenção de quedas, que é o algoritmo dentro do Guideline Mundial de Prevenção de Quedas, tá bom? Então, para quem não conhece o Guideline, ele é um guideline que foi publicado em 2022. E é um guideline, né? O que é um guideline? Vamos começar por aí. O guideline, ele é um guia, tá? Ele é um guia prático para a prática clínica do que a gente deve fazer ou não de acordo com as evidências científicas que a gente tem e de acordo com o grupo de experts que publicou esse guideline. Então, é a primeira vez na história que a gente tem um guideline mundial. Até então, a gente só tinha guidelines, né, isolados. Então, a gente tinha guideline americano, europeu, mas a gente não tinha um guideline que realmente retratasse o mundo, né, a realidade do mundo em relação à prevenção de quedas. Bom dia pra quem tá entrando, aqui tá vendo que a Deia mandou um bom dia. Gente, todo mundo que tá entrando, ó, coloca lá no aviãozinho pra compartilhar com o pessoal. Hoje a gente tá fazendo a live só aqui no Instagram, mas eu vou colocar lá no YouTube depois, tá bom? E vocês me falem, eu acabei nem conferindo o som, mas acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês vão mandando conforme eu vou falando aqui, tá? Então o guideline ele é isso, gente, né? Ele é um guia e é a primeira vez que a gente tem um guideline mundial. Inclusive, nesse guideline a gente tem pesquisadores brasileiros, a gente tem a professora Mônica Perracini, que é uma fisioterapeuta que é referência na área de quedas. Então, vale muito a pena a gente conhecer sobre o guideline e tudo mais. Eu já fiz, né, alguns posts, alguns reels, alguns stories, até uma live aqui no Chá de Equilíbrio Geronto, eu comentei um pouquinho do guideline, mas hoje a gente vai entender o que é o algoritmo. Então, o algoritmo, ele é como se fosse um fluxograma para guiar realmente de forma rápida um rastreio de quedas. Então, como que a gente vai identificar, né, se essa pessoa tem o risco de quedas? Por que eu fiz aqui entre aspas? Porque por muito tempo as pessoas acreditaram, e ainda tem gente que acredita, que ou o paciente adulto idoso tem risco ou ele não tem. Isso é uma mentira, isso já caiu por terra e esse guideline novo ele traz muito isso pra gente. Então, todos os pacientes adultos idosos têm risco de cair, como todos nós temos risco de cair também. Tá? Então, a gente quando fala em risco de quedas, a gente fala em nível do risco de queda e não se tem ou não tem o risco, tá? Então, nesse algoritmo, o que a gente encontra nele? Uma estratificação rápida, um rastreio rápido do nível do risco de quedas. Então, com esse algoritmo, a gente consegue dizer, essa pessoa idosa, ela tem baixo risco, ela tem risco intermediário, ou ela tem um risco alto de cair no próximo ano, né? Que tá vindo aí pela frente. Então, é isso que ele vai guiar, tá? Tudo que a gente vai fazer. Eu vou mudar a câmera aqui durante a live para vocês poderem ver a tela do meu computador, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho de que forma que esse rastreio ele é feito. Mas uma coisa precisa ficar muito clara para vocês logo de cara, assim.
Esse rastreio é um rastreio que pode ser feito por qualquer profissional da área da saúde que trabalhe com gerontologia, tá? Outra coisa que precisa ficar muito claro para vocês é que os guidelines não são guidelines de geriatria, eles são guidelines para prevenção de queda. Então, ele é um guia para qualquer profissional da saúde atuar, tá? Não é um guia só da geriatria, só da área médica que trabalha com pessoas idosas. Não. Ele é um guia geral dentro da gerontologia, né? Qualquer profissional da saúde pode usar esse guia, esse guideline, né? Se basear nele. Tá certo? E o algoritmo é isso, né? Qualquer profissional da saúde pode usar esse algoritmo para direcionar, olha, o que a gente vai fazer? Como que eu vou saber se esse paciente, de forma rápida, ele tem um risco baixo, um risco intermediário ou um risco alto, né? Porque daí isso vai fazer com que a gente tenha um tipo de ação específica para essa pessoa ou não. Eu não sei quantos de vocês que estão aqui viram o Reels que eu postei ontem, falando que foi um trechinho até de uma live que eu fiz aqui no Chá de Equilíbrio Geronto. Então eu fiz um recorte, né, dessa live e coloquei o que a gente tem que oferecer de ação, tá, como profissional da saúde para quem tem baixo risco, para quem tem intermediário, para quem tem alto. Então depois vocês podem ir no meu feed e procurar o último Reels que eu postei, que lá, mas isso depois que a gente acabar a live, ninguém vai agora não, que lá vocês vão encontrar quais são essas ações que o guideline orienta a gente fazer de forma geral, tá certo? Porque a gente precisa fazer também de acordo com a queixa de funcionalidade que o paciente apresente. Ali são ações gerais, assim, depois que a gente rastreou. E por que eu tô falando que esse algoritmo, ele é para rastreio? Porque aqui, de forma rápida, a gente vai entender qual o nível de risco que esse paciente tem, mas não é por base no algoritmo que a gente vai traçar a nossa conduta, tá, individualizada para o paciente. Então, é um rastreio rápido, mas depois a gente vai ter que entender de forma individualizada o que a gente tem que oferecer para esse paciente. Dito tudo isso, eu vou mostrar para vocês o algoritmo agora, tá? Espero que eu não trema muito como eu tremi agora, olha, para pegar o celular. Mas deixa eu virar aqui. Ó, tem ali umas coisinhas da Lara, gente. Então, vamos lá. Ó, essa é a carona aqui do algoritmo. Eu sei que aqui na tela do celular fica um pouquinho pequeno, mas todo mundo que tiver na minha comunidade lá no WhatsApp, a nossa comunidade Larissa Viveira, eu vou mandar o guideline lá, e aí vocês vão conseguir dar uma olhada um pouco melhor. Então, o que ele tem aqui, gente? Ele tem duas partes. A primeira parte é falando que todas as pessoas idosas, independente de a gente saber de cara se ela tem qual o nível do risco dela, elas já têm um risco de 30% de chance de cair, tá? De sofrer ali uma ou mais quedas no próximo ano, só pelo fato de ser uma pessoa idosa, gente, isso é importantíssimo. E aí, dependendo do que a gente for classificar aqui, ó, se já caiu ou não no último ano, se essa pessoa já caiu no último ano, ela já tem 70% de cair de novo no próximo ano, tá certo? Independente de ela ser alto risco ou risco intermediário. Então, vamos lá entender o algoritmo. Ele já parte desses dois pontos com essas duas caixinhas azuis aqui. Então, vamos lá. Todo mundo tem 30% de cair no próximo ano, que isso é um risco baixo. Vamos perguntar. Aqui, a primeira pergunta no algoritmo é: você já caiu nos últimos 12 meses? O paciente vai te responder sim ou não, tá? E aí, eu preciso voltar aqui para falar com vocês rapidinho. Então, o paciente ele vai responder se sim ou não, se ele já caiu, tá? Mas pode ser que esse paciente responda para vocês que não, nunca caiu. Mas ele pode responder isso porque ele não sabe o que é uma queda. Ou ele pode te responder isso porque, de repente, ele caiu, conseguiu levantar rapidinho, não sofreu nenhum tipo de consequência e ele acha que isso não é considerado queda. Tá certo? Então, vale muito a pena, nessa hora que a gente perguntar se caiu ou não e ele falar não, a gente dá alguns exemplos. Tá? Então eu tenho vários vídeos aqui que falam um pouquinho da definição de quedas. Hoje eu não vou falar da definição de quedas. Tem até um carrossel que eu fiz recentemente que também, desculpem,
que também fala sobre a definição, né? Os 5 pontos ali da definição que a gente precisa ficar de olho. Então vocês vão lá, entendam qual que é a definição, porque a queda é muito mais do que cair ao chão. Então, nessa hora que o paciente falar não, que ele nunca caiu, a gente dá alguns exemplos. Ah, nunca aconteceu de o senhor tropeçar, ter que segurar no móvel, ou tropeçou perto do pé da cama, e aí caiu de lado em cima da cama, porque tudo isso é considerado queda, né? Então você vai perguntando só pra ter certeza. Tá, mas de fato, se ele falar que não, mesmo você dando essas dicas e esses exemplos, você já pode considerar ele em baixo risco. Mas, contudo, entretanto, ó, o algoritmo ele traz aqui, ó, você pode aumentar a sensibilidade dessa primeira pergunta, se caiu ou não nos últimos 12 meses, fazendo outras 3 perguntas, e que ele deixa certinho aqui embaixo, ó, bem nas letras miúdas, tá? Então, se ele falar que não caiu, mas se você perguntar na verdade, a primeira pergunta é se ele caiu ou não, né? Se você perguntar mais outras 2 perguntas e ele disser que sim, mas ele falou não para não cair, ele já é considerado como um paciente em maior risco. E aí você vai estratificar ele em risco intermediário ou risco alto, tá bom? Então, as outras 2 perguntas são: você se sente instável quando você está em pé ou andando? Então percebam que se ele falar que nunca caiu, mas se ele falar que ele se sente instável quando ele tá em pé ou andando, já vem pra cá, tá? E a outra pergunta é: você se sente preocupado com a possibilidade de cair? Então percebam que são outras 2 perguntas que ele não caiu de fato, mas se ele se sente instável para ficar em pé, para andar, ou se ele tem preocupação para cair, ele já vem aqui no sim. E aí você só tem 2 possibilidades: ou ele tem risco intermediário ou ele tem risco alto, tá bom? E aí ele já não tá aqui no risco baixo. Então ele tem que responder não para as 3 perguntas aqui: não cair nos últimos 12 meses, não ter preocupação quanto à queda e não se sentir instável quando tá em pé ou quando tá andando, tá certo? Aí ele já é baixo risco. E aí o baixo risco aqui, de certa forma, nessa parte já acabou. Aqui ele já fala quais são as ações que a gente tem que fazer, que eu não vou falar hoje, porque já tá lá no Reels. E aí a gente reavalia periodicamente essa reavaliação geral, né? Se não for um paciente que a gente esteja acompanhando, a gente pode fazer uma reavaliação em 1 ano, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Se o paciente, então, responder sim para qualquer uma dessas 3 perguntas, a gente tem que avaliar a severidade da queda. Então, se o paciente ele sofreu alguma consequência mais grave da queda, ele já é considerado que ele tem essa severidade para queda. Se ele é aquele paciente que a gente fala que é o caidor recorrente, se ele sofreu 2 ou mais quedas no último ano, ele também já é considerado aqui. Se ele é considerado frágil, de acordo com os critérios da Linda Fried, que daí isso a gente pode conversar em outro momento aqui, por conta do tempo da nossa live, ele também já entra aqui nessa severidade. Se ele, olha lá o que eu postei essa semana pra vocês, se é um paciente que ele ficou caído no chão e não foi capaz de levantar sozinho, né, ou ficou caído ali mais de 1 hora, é um paciente que já tem essa severidade para queda. E se foi um paciente que teve perda de consciência ou tem suspeita de síncope, também já tem a severidade. Então, basta um desses 5 pontos aqui o paciente apresentar que ele já tem a severidade. Se ele já tiver um desses pontos, é suficiente para classificá-lo em alto risco de queda, tá bom? E aí aqui a gente tem quais são, né, os objetivos de ações que a gente tem que fazer. Aqui a recomendação é que a gente faça realmente uma avaliação multifatorial dos riscos de quedas ali, de forma individualizada, tá certo? E aí a recomendação do guideline é que a gente faça acompanhamentos entre 30 e 90 dias, ou seja, reavaliações periódicas aqui. Eu costumo fazer depende do paciente, né? Mas na maioria dos casos com 90 dias. Então eu faço um acompanhamento ali de 3 meses e a cada 3 meses a gente vai reavaliando, tá certo? Mas aqui o guideline fala que com 1 mês a gente já consegue reavaliar, tá? Agora, se o paciente, você triou aqui esses 5 pontos de severidade, ele não tem nenhum, então ele não sofreu nenhuma consequência depois de uma queda, ele não é caidor recorrente, não tem fragilidade, ele consegue levantar sozinho do chão e ele não teve perda de consciência ou síncope, o que a gente tem que fazer? Investigar
rapidamente, isso aqui é rastreio, tá, gente? A marcha e o equilíbrio do paciente. O que eles orientam aqui? Avaliar a velocidade de marcha. Se essa velocidade de marcha for menor ou igual a 0,8 metros por segundo, você já considera essa pessoa como risco intermediário. Ou você pode fazer o TUG, né? E o TUG, se for maior que 15 segundos, já é esse risco intermediário. Percebam, gente, e aqui eu vou me virar de novo para vocês prestarem muita atenção no que eu vou falar, que isso é um rastreio. Então, assim, como fisioterapeutas, aqui, ele não tá dizendo é um guideline para fisioterapeutas, é um guideline para profissionais da saúde que atuam na gerontologia, que são da especialidade da gerontologia. Nós, como fisioterapeutas, tá? Percebam o seguinte, a gente não vai avaliar o controle postural do paciente adulto idoso só pela velocidade de marcha, só pelo TUG. Então, é um rastreio rápido para você já classificar qual que é o nível de queda do paciente ali, o nível do risco de queda, tá bom? Mas não é baseado na velocidade de marcha, não é baseado no TUG que a gente vai traçar toda uma conduta individualizada para esse paciente. Então, o algoritmo é um rastreio rápido. Ficou claro isso? Tá? Isso precisa ficar muito claro, tá bom? Então, quando a gente avalia controle postural, né, e a gente tem que avaliar em todos os nossos pacientes, a gente precisa avaliar todos os componentes envolvidos no controle postural do indivíduo, tá certo? Mas aí, gente, uma coisa que precisa ficar clara também aqui pra vocês é o seguinte, entendam que a gente tem esse rastreio aqui importante, né, rapidinho aqui de marcha e equilíbrio. Então, se o paciente ele apresenta, né, ele não tá dentro dessa nota de corte, ele já vem para o risco intermediário. E aqui, gente, que eu quero pontuar para vocês, olha, aqui é muito importante o nosso trabalho. Olha aqui o que o guideline fala, referenciar para um fisioterapeuta. Então, nós estamos dentro do algoritmo geral para qualquer profissional da saúde, que é da especialidade da gerontologia, tá certo? Então, é importante treinar força, equilíbrio e marcha, é importante fazer isso com fisioterapeuta, o guideline diz aqui, tá? E é importante oferecer essa educação em saúde, sobre prevenção de quedas em si. E aí, reavaliar em um ano também. Eu costumo reavaliar a cada 3 meses também esse paciente aqui, dependendo da minha avaliação específica do controle postural. Agora, se o paciente ele não tiver essa alteração no controle postural, ele vem pra cá pro baixo risco. Tá certo? Gente, e aí? Me digam agora, ó, a gente tem aí uns 8 minutinhos de live ainda. Eu quero ouvir vocês. Esse é o nosso algoritmo, né, de prevenção de quedas, é o algoritmo mundial, que considera o mundo como um todo, que reuniu experts do mundo todo, mensagens do dia, né? É um algoritmo para rastrear o risco de quedas, de forma rapidinha ali. Mas não é um algoritmo que vai ditar o que nós, fisioterapeutas, vamos fazer, tá? Eu vou aproveitar e fazer uma propaganda aqui para vocês da Semana de Prevenção de Quedas, que é a Semana Mundial de Prevenção de Quedas, que tá aqui dentro da programação do mês da prevenção de quedas que eu tô fazendo para vocês. A gente vai ter 2 vídeos gravados com convidados, vou ter 2 lives com convidados, inclusive já vou dar aqui uma notícia muito legal que a professora Mônica Perracini aceitou fazer uma live comigo, vai ser a nossa live de abertura da Semana Mundial de Prevenção de Quedas. E aí eu vou dar 3 aulas especiais na terça, dia 20, na quinta, 22, à noite, 8 horas da noite, e no sábado, que é o Dia Mundial de Prevenção de Quedas, dia 24, de manhã, às 8 horas da manhã. E aí, nesses 3 dias, a gente vai conseguir conversar de uma forma mais próxima, né? Vão ser aulas ao vivo lá no YouTube. E quem tá na minha comunidade que vai receber o link, tá bom? Tem que entrar lá pra poder receber. E aí, tem um dos dias que eu vou falar exatamente como rastrear de forma rápida e eficiente, mas como que a gente vai usar esse algoritmo pra poder traçar as nossas... não necessariamente as condutas, mas para direcionar um pouco o nosso olhar clínico e o nosso raciocínio também, juntando com coleta de queixa de funcionalidade e tudo mais, tá? Pra gente construir um pouquinho esse raciocínio aí juntas, tá certo? Alguma dúvida, gente? Tô vendo aqui que a Andrea colocou as palminhas, Poli falou maravilha, Espaço Viver
Amei, que legal, gente. Muito obrigada por vocês virem aqui em pleno feriado, né? Acompanhar comigo, entender comigo o algoritmo, esse fluxograma aí de ações, de rastreio. Alguma dúvida? Me escrevam. Eu sei que tem um delay aqui, mas coloquem que a gente ainda tem aí uns 5 minutinhos para poder conversar. Vou esperar. Ó, o Sandro tá por aqui. Oi, Sandro, obrigada. Adri. Sem dúvida, gente, ficou claro? Deu para entender bem? Fez sentido para vocês essa questão do rastreio em si? Né? Isso precisa ficar muito claro. Então, o rastreio é algo rápido que a gente tem ali para qualquer profissional da gerontologia. Isso é importante. Se não tiver nenhuma dúvida... a Adriana tá falando muito claro. Obrigada, Adriana. A Eri, então manda esse chá semanal. Ah, Eri, que querida. A Eri tá sempre por aqui. A Rê também. Obrigada, Rê. Então tá bom, gente. Olha, então é isso. Acompanhem durante a próxima semana e finalzinho ainda dessa semana. Vou sempre colocar um post lá especial do mês da prevenção de quedas. Semana que vem a gente tem o chá de equilíbrio geronto de novo. É um chá especial do mês, tá? Deixa eu até abrir aqui pra vocês, pra eu poder dizer qual que vai ser o tema da semana que vem, pra vocês já se organizarem. A gente vai estar aqui às 8h30 da manhã de novo, e são lives mais rapidinhas, lives de 30 minutos, tá? Deixa eu só abrir aqui na minha programação pra eu poder falar pra vocês. Ó, então semana que vem, ó lá, a gente vai falar do seguinte: todo paciente 60 a mais que tem alteração de equilíbrio vai cair? Então vai ser esse o nosso tema da semana que vem, eu espero vocês. Quem tiver interesse, desculpa, de entrar na minha comunidade lá gratuita no WhatsApp, me manda depois mensagem no direct pedindo o link pra entrar. E é isso, gente. Aí a gente vai se falando. Aqui, ó, o Sandro comentou: fundamentar as informações, um norte pro nosso trabalho. Que legal, Sandro. A Jussara gostou. Excelente. A Poli, sim, fez sentido. Obrigada, Poli. Adri, um conhecimento essencial para o feriado. É isso, gente. Ai, obrigada. A Soluz. Eu não sei se... acho que é só o nome do seu perfil, né? Não sei qual é o seu nome, mas colocou aqui excelente. A Adri também agradeceu. Então é isso, gente. Beijo grande para vocês. Curtam o feriado, descansem ou bom trabalho para quem estiver trabalhando. E a gente se vê durante aí a semana. A gente vai conversando. Tchau, tchau, gente!